aqui está o resumo. O sumo sacerdote, no caso que nós estamos vendo da antiga aliança, ele entrava num lugar. Vamos pensar nessa questão de lugar. Nós sabemos que é muito importante para Israel o lugar que eles têm, a terra deles. Eles brigam até hoje por aquele lugar. Aquele lugar. Por quê? Porque ali em Israel o coração é Jerusalém. Hoje Jerusalém está dividida. Tanto é que o Donald Trump, numa das últimas discussões internacionais, ele declarou que Jerusalém pertence a Israel. Não sei se vocês acompanharam isso. É coisa da agora, é quente, é fresca, ou seja, é uma notícia desses últimos 4 meses. Por quê? Porque Jerusalém é o coração da terra deles. Mas o coração de Jerusalém é um outro lugar. O coração de Israel é Jerusalém. O coração de Jerusalém é o templo. Ali é o lugar, então, que ele chama sagrado. E o coração do templo é o santo do santo, que é o lugar santíssimo. E o coração do santo, olha, vamos entender. Primeiro, Israel, depois Jerusalém, depois o templo, depois o lugar santíssimo, e dentro do lugar santíssimo tinha um caixotinho chamado arca. A coisa mais importante é porque naquela arca estava a palavra, os 10 mandamentos, as tábuas, e também estava uma vara que representava o sacerdócio de Arão, e também estava uma réplica, alguma coisa que ali foi feita, do maná. Então eram as 3 coisas que estavam. E eles levavam essa arca. E eles tinham alguma festa, uma delas chamava Yom Kippur, que era um dia sagrado, o dia do perdão. E o sacerdote era a pessoa mais importante, porque ele lidava com essas coisas sagradas. E ele entrava dentro desse lugar sagrado uma vez por ano, nesse dia chamado Yom Kippur, ou seja, dia do perdão. Ele entrava ali. Por quê? Ele entrava ali para alcançar tanto o perdão dele, quanto o perdão da sua nação, o perdão do povo. Por quê? Porque o perdão naquela época tinha prazo de validade. Então, por isso que eles tinham que entrar todo ano. Por isso que eles tinham que oferecer sacrifício. Porque vencia. Era por tempo. Então, tinha prazo de validade. Agora, diz o texto aqui que Jesus, diferente, ele entrou não num tabernáculo terreno, num templo terreno. Olha só, vamos continuar lendo agora, então. O mais importante que estamos tratando é que temos um sacerdote como esse, sumo sacerdote, o qual assentou à direita do trono na majestade no céu, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote era constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que esse também tivesse algo a oferecer. Se Jesus tivesse entrado na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existia aqueles que apresentavam as ofertas prescritas pela lei. Quer dizer, note bem o que ele vai dizer aqui.
que ele não entrou nesse lugar lá no templo. A única vez que diz que Jesus entrou no templo, Felipe, foi para derrubar a mesa dos cambistas, que negociava as ofertas que eram para ser oferecido. Por quê? Porque os sacerdotes tinham se desviado e eles estavam negociando o sagrado. Então, por isso que ele disse: o zelo da tua casa me consome. Zelo é limpeza, é pureza. E ele disse assim: porque vocês fizeram da casa do Senhor covil de ladrões. Olha que denúncia. Covil de ladrões. Eles estavam lá, dessa maneira. Mas não diz em nenhum lugar da Bíblia que Jesus entrou nesse lugar santíssimo. Não. Por quê? Olha só o que ele vai explicar. Ele diz assim, no versículo 4. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existia aqueles que apresentavam ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava construindo esse tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe mostrei no monte. Por certo, Deus mostrou o modelo do céu para Moisés. Olha agora o versículo 6 aí. Agora, porém, o ministério de Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador. É superior à antiga, sendo baseada em promessa superior. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando o dia, declara o Senhor, que farei uma nova aliança. Vamos entender. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo resumidamente, ele entrou num santuário celeste. E como é que ele apresentou essa oferta? Não apresentou como os sacerdotes apresentavam aqui. Os sacerdotes apresentavam aqui animais. Jesus apresentou a si próprio. Por isso que nós cantamos, que eu pedi para nós cantar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Então, aí diz o versículo 1, voltando, que resumo, é que nós temos um sumo sacerdote. O que ele fez? Que ele entrou nesse santuário celeste e ele assentou. Outra coisa que é interessante aqui é notar que ele assentou. Todo sumo sacerdote fazia o trabalho de pé. Por duas razões. Primeiro, porque o trabalho deles nunca acabava. Por isso que eles tinham que trabalhar de pé. Segundo, ainda no primeiro, eles trabalhavam de pé e nunca acabavam, porque todo dia eles tinham que voltar. Todo dia que eles tinham que voltar. Ele não podia dormir ali. Ele não podia ficar ali dentro do santuário. Eles tinham que ir e voltar, ir e voltar. Aqui diz que Jesus não fez isso. Entrou de uma vez por todas e assentou. Então, em segundo lugar, por que eles tinham que trabalhar de pé? Porque ele não era dali. O sacerdote não era dali. Jesus não. Jesus é do céu. Ele entrou, ofereceu o sacrifício e assentou. Assentou aqui, irmãos, é que ele terminou. Qual foi a última coisa que Jesus, nós ainda não entramos, a penúltima palavra, a sexta palavra da cruz foi essa: está consumado. Tetelestai, terminei, acabei, concluí. Então, agora, o que Jesus está fazendo no céu? Exatamente nesse momento, intercedendo por nós. Como que é interceder? Está entre meio.
Tem até uma canção que eu gosto muito, assim, que diz assim: diante do trono de Deus no céu, há uma perfeita intercessão. Eu amo essa canção. Depois, se vocês quiserem pesquisar, eu não sei o título, mas ela começa assim, né? Diante do trono de Deus no céu, há uma perfeita intercessão, que fala do sumo sacerdote, né? Então, o Senhor Jesus, ele assentou, ele intercede por nós, e a Bíblia diz que de lá ele voltará, né? Então, em Hebreus capítulo 10 e o versículo 12, está escrito assim, olha: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Agora, a terceira coisa que eu quero que repare aqui do resumo. Então, primeiro, o mais importante é que nós temos um sacerdote. Segundo, o mais importante é que ele se assentou. Terceiro, diz que ele está à direita do trono da majestade no céu. Esse é o versículo primeiro que nós estamos estudando, né? Então, ele está à direita do trono. Por que trono? Vamos entender. Aonde mais repete a palavra trono na Bíblia? Vamos para o Apocalipse? Apocalipse. Vamos ao capítulo 4, é isso? Como é que é o título aí na tua Bíblia do capítulo 4 de Apocalipse? Olha aí. Veja bem. A minha aqui, ela diz o trono no céu. O trono no céu. É muito interessante, irmãos, como começa. Depois dessas coisas, Apocalipse 4. Olhei, e diante de mim estava uma porta aberta. O que essa porta aberta está indicando? Pode entrar. Por que essa porta está aberta? Porque alguém abriu. Tem acesso. Por que o escritor dos Hebreus vai dizer: entremos com confiança e com ousadia aonde? No trono da graça. E por que diz aqui uma porta aberta? Porque é um convite. Hoje, você não precisa mais entrar uma vez por ano, escolher um lugar. Eu só vou entrar na presença de Deus na igreja. Não. Aonde você estiver. Eu acredito assim. Essa é a visão mais tremenda que eu entendo do Apocalipse. É uma visão da glória. Então, olha o convite aí. A voz que eu tinha ouvido no princípio falou comigo dizendo, com voz de trombeta: suba para cá. Um dia eu brinquei se eu fosse fundar uma igreja. Brinquei lá no Requião. O nome da minha igreja ia ser chamada Igreja do Céu Aberto. Só que eu falei bem baixinho, não sei se está online, porque alguém pode copiar, viu? Igreja do Céu Aberto. Irmãos, Jesus abriu o céu. Ele é o sacerdote que entrou. Nós não temos que ficar mais com medo. Nós não temos... Olha, eu sei que nós estamos aqui, pelo menos aqui, 7, 8 pessoas, Nós, em todo o tempo que vamos ao templo, à casa do Senhor, aonde tiver, nós abrimos a Bíblia. Você já experimentou que parece que a gente começa a experimentar um pouco do céu?
Parece que a gente começa a provar. O céu está aberto, né? O céu aqui aberto, ele libera algumas mensagens para João. Eu não vou enumerar, porque não é meu objetivo dissecar Apocalipse 4. Mas o que ele vê? Olha o versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava o quê? Um trono. Um trono. Esse trono é o lugar onde Deus comanda. Eu acho que aqui, eu não sei se... Será que, Felipe, na Inglaterra, a rainha ainda senta no trono? Ela tem que sentar no trono ainda? Será que tem trono lá? Eu não lembro se eu já vi ela sentada no trono ou não, não sei se vocês lembram. Mas, enfim, o trono é o lugar de comando. É o lugar onde saem as ordens. E diz que ele estava diante desse trono. Sobe para aqui. Ele diz, eu mostrar-te-ei as coisas que acontecerão depois dessa. João é chamado, então, aí para o céu. E o que ele vê? No céu, Deus assentado no trono. Gente, isso aqui é muito interessante, porque ele vai ver uma outra coisa. Ele vê que aquele que estava sentado... Bom, eu não vou deter, mas eu posso dar uma passadinha. Ele tinha algumas coisas... Deixa eu caprichar aqui, Rose, nessas palavras aqui. Por quê? Porque nós temos que entender que o que ele vê não é uma definição de Deus. Note bem. O que ele vê é uma descrição. Então, tem diferença. Definição de descrição. O que ele vê no trono, então, ele descreve. Por quê? Porque diz assim, olha, no versículo 3, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante. Então, ele tentou descrever o aspecto de Deus. Meu Deus! Quem seria capaz de descrever o aspecto de Deus? Ele tentou. Ele disse assim, que era semelhante a jaspe e sardônio. Essa é a descrição. Uma luz, irmãos, fulgurante. Uma luz que é que nem um canhão. Imagine, se você olhar uma pedra dessa, conforme mexe, ela joga raio. Tem hora que eu fico pensando, porque aqui nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, do Deus único, vivo e verdadeiro. Diz aí, eu não vou entrar em pormenores, mas isso aqui fala de aliança, e nós vamos voltar para Hebreus ainda falar de aliança. Aqui fala de um arco-íris. Por quê arco-íris? Nós sabemos que uma aliança, olha para mim aqui, por favor, ela tem essa relação de uma circunferência. Só que o arco-íris, ele só é uma parte da aliança. Quando você vê um arco-íris, você só vê assim. E por que ele vê um arco-íris? Porque, veja bem, a definição de aliança é um círculo. Quando Deus colocou um arco-íris, Deus quis dizer que a sua parte perfeita na aliança Ele fez. Falta a parte do homem.
E nesse sentido é que a gente entende o arco-íris como um símbolo de aliança. Eu até costumo dizer que uma aliança, ela tem um círculo assim. Vamos imaginar um casal. Eu só tenho tudo da minha esposa quando minha esposa tiver tudo de mim. Isso é uma aliança. Ou seja, Deus só vai ter tudo de nós, quer dizer, nós só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Por que a gente canta tudo entregarei, tudo deixarei? Então aqui está falando da aliança, do arco-íris, parecendo uma esmeralda. Só que diz o texto completando que ela circundava o trono. Essa é uma aliança completa. Não é a aliança do arco-íris que era feito só uma parte. Por quê? O que é naquele momento? Deus está dizendo assim, se vocês cuidarem da terra, eu ponho minha aliança que eu não vou destruir mais ela. Só que o que acontece? Os homens não estão cuidando mais da terra. Estão destruindo matas, rios, florestas, animais. Mas Deus permanece com a sua aliança. Aqui diz que ela circundava. Mas, enfim, o detalhe que eu quero dizer aqui é que nós temos um sumo sacerdote que entrou. Deixa eu dizer para vocês aqui quando é que ele entra. Quando é que ele entra? Note bem, bom, ele descreve, não define, Deus, o trono, descreve também o que havia ao redor, o que havia no centro. No versículo 7, ele fala dos seres que estavam rodeados esse trono. E ele vai descrevendo que eles tinham 6 asas, no versículo 8. E descreve o que eles cantavam, no versículo terminando 8. Só que o que acontece? No versículo 1 do capítulo 5, o que ele vê? Na mão desse que estava no trono, que um livro, não é livro assim não, viu? Tá bom? Um rolo. Na mão, olha só a cena. O que esse livro traz para nós? Que a humanidade e a história da humanidade ninguém podia saber. Nem o futuro. E nós sabemos que quem é o dono da história não é o Lula, que por mais que ele se esforce, ele queira fazer a continuação da sua história. Eu não sei se o Felipe vai deixar o Lula fazer a continuação da história. Estou brincando. Se nós vamos permitir ele, Ronaldo? O Ronaldo disse que não. Mas esse homem, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele sentou num trono, ele governou. Só que o que acontece? Os governos caem. Assim como um dia terminou o mandato do Collor, vai terminar o mandato, seja como for, se foi ou não legítimo, do senhor Temer, porque todos os tronos passam, reis se levantam, reis caem. Foi isso que Daniel também viu na sua visão. E quem é que saberia a história? Quem é que poderia contar a história? Quem é que poderia redimir a história? Quem é? Ele diz que viu esse livro. E foi uma voz que surge agora, que diz assim: quem é digno de romper o selo e de abrir o livro? Ele disse que não havia ninguém. Olha, começando no céu. Vamos imaginar primeiro no céu. Quem era digno ali? Miguel? Miguel ia dizer, não. Gabriel? Também não.
Não houve no céu um que pudesse pegar esse livro. Aí ele diz mais: nem na terra. Quem que seria o homem mais assim, não sei, digno? Não foi achado. E ele diz mais: nem debaixo da terra, quer dizer, nem os que já morreram. Abraão, Jacó, Noé, Jeremias, Isaías, ninguém foi digno. E ele diz assim: e eu chorava muito, porque não havia ninguém que podia pegar esse livro e abrir os seus selos. Mas houve um consolo aqui. Foi dito para ele: não chores. Agora vai aparecer o cordeiro. Ó. Versículo 5. Um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Por que ele diz leão e depois vê um cordeiro? Versículo 5 diz: eis que o leão depois viu o cordeiro. O leão é o rei. Aqui fala de duas coisas: o sacerdócio e o reinado. O sacerdote entrou no santuário do céu, ofereceu o sacrifício e assentou como o rei. É isso que nós temos que entender o resumo de Hebreus. Nós temos alguém no céu que tem a nossa história em suas mãos. A história não está à deriva. Sua vida não está como sem destino. Jesus comprou a sua vida. Ele é digno, ele é o cordeiro. E a sua vida está em suas mãos. Esse é o resumo do que o escritor aos Hebreus vem dizendo. Porque ele diz assim: ele foi morto. Olha o versículo 6. Depois viu um cordeiro que parecia estado morto, em pé, no centro do trono. Vamos voltar lá para Hebreus, onde nós estávamos. Eu tinha pulado para o capítulo 10, onde nós descrevemos. A questão aqui é o versículo 3 do capítulo 10. Melhor digo, perdi onde eu li. Tinha anotado aqui. Muito bem. Enfim, ele entrou. Bom, vamos voltar então ao texto do capítulo 8. Ele entrou. Eu queria lembrar onde eu li aqui do trono. Fugiu agora o versículo que eu li. Ele entrou no trono, assentou-se, diante da majestade, como rei, e intercede por nós. Vamos ler o versículo 25 do capítulo 7. Ali diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder
interceder. É isso que ele está fazendo agora. Ó. Vive sempre para interceder por nós. Então, isso aqui é o mais importante de tudo. O mais importante. Vamos pensar um pouco aqui, agora, nessa questão de aliança. Por quê? Porque diz aqui no versículo 7, pois se aquela primeira aliança, que é o arco-íris lá, né? Mas aqui, claro, que nós estamos falando da aliança do Velho Testamento, se ela fosse perfeita, não seria necessário lugar para outra, né? Então, nós temos 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. E diz aqui que ela era imperfeita, né? Por que ela era imperfeita, aquela aliança? Porque ela não podia remover os pecados. Então, tinha que entrar todo ano. Não era perfeita. Jesus não, ele entrou, assentou, ficou perfeito. Completou. Então, por quê? Porque de Jesus não diz que ele veio remover. A Bíblia diz que quando João olhou para ele, João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado, ele não remove, ele tira, ele aperfeiçoa. Ele, de uma vez por todas, ele fez isso. Então, a grande imperfeição, vamos começar a paralela agora no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 3, fala disso, olha. Diz assim, 10 e 3. Contudo, esse sacrifício são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível, por isso que não era perfeito, que o sangue de touro de bode tirasse pecado. Então era impossível, por isso que não era uma aliança perfeita. Então, era imperfeita, e se era imperfeita, ela precisava ser, então, removida para a perfeita. Ele rompeu, ele terminou. Não ficou mais, então, agora não é necessário mais esse sacrifício. Não é necessário mais nenhum tipo de animal morto. Por quê? Porque Jesus já ofereceu de uma vez por todas nessa nova aliança. Então, foi abolido, foi removido, acabou, não tem mais, não existe, não tem mais que olhar. Agora, a pergunta é a seguinte, irmão, por que, vamos imaginar, por que uma pessoa constrói um templo de Salomão? Por que uma pessoa quer se mostrar como um sacerdote, vestindo... Isso aí é o que eu falei domingo. É um outro evangelho. É um evangelho legalista. E que, na verdade, é um evangelho bem atrapalhado. Bem atrapalhado. Bem estranho. Bem estranho. Quando a gente estava falando aqui do evangelho domingo, eu estava pensando nesses outros evangelhos que estão, que na verdade não é outro, é um falso evangelho. Por quê? Porque o evangelho, irmão, ele traz uma perfeição. Jesus não precisa, digamos assim, desses caprichos religiosos todos. Aonde nós estivermos, nós temos um Deus que nos ouve por intermédio de Jesus. Não é preciso nada a não ser crer. Crer. No versículo 8 do capítulo 10 aí diz assim, que você vai entender que essa nova aliança, ela é tão perfeita que não pode ser abandonada. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste,
nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, primeira aliança, segunda, né? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido, olha, não uma vez por ano, não todos os dias, mas como é que termina aí? Uma vez por todas. É? Uma vez por todas. Então, esse sacrifício é perfeito, é superior. É maravilhoso nós pensarmos nisso. Né? Agora, isso aqui é o resumo. Né? Outra relação de resumo, meus queridos, quando você coloca aqui, começa o versículo 1 agora do capítulo 10. A lei traz apenas uma sombra. Eu não sei se alguém aqui já leu uma coisa chamada o Mito das Cavernas. Isso aqui é de Platão, Mito das Cavernas. Né? É de homens que estavam acorrentados numa caverna, né? E eles passavam a vida olhando para um lugar onde passava uma sombra. Sombra de coisas que passavam lá fora. E eles nem sabiam que existiam lá fora. Até que um dia um consegue escapar e vai para fora da caverna. E ele vê que aquilo que eles estavam vendo era a sombra da existência de uma realidade. Quando eles veem a realidade é tão perfeita que aqueles que saíram da caverna vêm para dentro da caverna para contar a realidade de fora da caverna. O autor aqui, ele está trabalhando o seguinte: tudo que nós temos visto até aqui são sombras. A gente ainda não viu o céu. Quer ver só? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Ó como isso concorda com 1 Coríntios 13. Acompanhem comigo 1 Coríntios 13. Vamos lá. O que acontece no versículo 11 do capítulo 13 de 1 Coríntios? É Paulo dizendo as coisas que ele via quando era menino. Eu tenho 3 meninas. E elas fizeram muitas coisas de meninas. Inclusive desenho. Quando elas começavam a desenhar, eu falava, que bonito. Hoje, a Evelyn chegou em casa e ela teve uma aula de arte hoje. A professora dela mandou ela desenhar com o olho fechado. Então, ela tentou desenhar. Aí ela tentou, e era assim a aula para os alunos. Depois, numa outra página, agora com os olhos abertos, você vai desenhar o que você tentou desenhar com os olhos fechados. Aí ela fez um outro desenho. Aí ela falou, olha papai, esse desenho aqui, ele é imperfeito. Aí ela não falou que o outro era perfeito. Ela disse assim, só que esse é bem mais bonito, né? Nós agora não vemos as coisas como são. Paulo disse assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas do menino. Agora, olha o versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Note bem, o escritor aos Hebreus diz que tudo aqui é sombra de bens futuros. Vocês imaginam, então, que esse jaspe reluzente, esse trono, esse céu,
que ele tentou, olha, com tentativa de coisas aqui da terra. Por quê? Você já pensou se os asfaltos de Maringá fosse tudo de ouro? Quanto custaria essa cidade? Então, ele tentou descrever ruas de ouro, mar de cristal, mas isso tudo é sombra. Nós ainda nem temos noção. Então ele diz no capítulo 10, volte para lá. A lei trazia apenas sombras. Esse sistema que houve do Velho Testamento era apenas uma sombra. Quando chegou Jesus, ofereceu o que era perfeito, nós não entramos ainda no perfeito. Se aqui teve uma Jerusalém, e tem mesmo, tem uma terra chamada Israel, e tem mesmo, era tudo sombra, porque eles entraram na terra prometida, que era sombra do que nós vamos entrar. Se aqui manava leite e mel, se aqui tinha todas aquelas belezas que eles cantavam de Jerusalém, o que dirá quando nós cantamos, ó Jerusalém celeste, repouso dos santos, que o teu arquiteto se chama Senhor? Em ti entraremos com gozo e canto. Então, meus queridos, o que aqui ele está dizendo como sombra? Ele está dizendo, é apenas uma imagem apagada. Eu diria apenas um vislumbre, uma cópia distante, uma cópia que não é perfeita. Dava a ideia, então, do que havia de vir. Paulo falou muito sobre isso. Vamos para outro texto? Romanos 8, 29. Eu tenho que caprichar agora em Romanos 8 e 29, porque esse versículo aqui precisa de uma interpretação muito acurada. Bom, ele diz assim no versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Vamos colocar aqui, imagem. Eu sou uma sombra apagadíssima do que eu serei. Eu quero ir para o céu. Eu acredito que todo mundo quer. Nós queremos ir para a glória. A coisa mais importante da glória é Jesus. Mas como vai ser maravilhoso que nós vamos trazer a imagem exata do seu Filho. E glorificada. Como eu serei? A Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos. Seremos. E Ele diz aqui, que nós somos chamados para esse propósito, de nos conformar com o seu Filho. Se você olhar para isso no sentido de sombra, vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu li 1 Coríntios 13, agora eu li Romanos 8, 29, agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Bom, deixa eu interpretar 1 Coríntios 4. Paulo está falando de que o que o fazia sofrer traz consigo uma série de dificuldades. Agora há pouco eu estava conversando com o Tiago, eu falei para ele que ele tem o cabelo ainda, né? E eu mostrei a minha careca aqui para ele um pouquinho, né? Que eu preciso abaixar assim para mostrar. Então, se você entrar em 2 Coríntios 5, você vai ver, só adiantar lá na frente, que ele vai falar, sabemos
que, se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Olha, casa diferente de edifício? Muito grande. Um edifício. Ele diz, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Mas para ele chegar nessa realidade que ele está dizendo, ele vai falar do sofrimento deles. E ele vai falar que essa glória celeste, muitas pessoas estão cegas para isso. Olha o versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para não verem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que é o perfeito. Que é o perfeito. Jesus é glorioso. Tanto é que nessa perfeição, quando João olha para ele, diz que ele tinha o cabelo como a lã, os olhos como chama de fogo, uma roupa reluzente, e vai descrevendo. Assim é a glória do Senhor. Agora, para chegar a esse perfeito, nós vamos vendo muitas coisas imperfeitas, que ainda são sombra, que ainda virão de vir, que ainda vai se mostrar a realidade. E a realidade expressa na sombra, ela nunca é a perfeita. A sombra é sombra, a realidade é outra coisa, né? Então, quando Jesus Cristo veio, ele desfez da sua glória. E a Bíblia diz assim, ao olharmos para ele, nenhuma beleza víamos. Então, quando nós chegarmos na realidade que o escritor aos Hebreus está dizendo que esse mundo é uma sombra, nós então vamos fazer como Paulo falou. Vamos ver o que é perfeito. Então, todo o Velho Testamento, irmãos, tudo aquilo ali era sombra de coisas que haviam de vir. E esse sumo sacerdote, esse perfeito sacrifício, nós vamos lembrar para todo sempre. Não vamos comer como aqui nós fazemos uma vez por mês. Ele diz assim sobre quem for fiel, quem for vencedor, vai comer do maná escondido, vai comer dele, que ele é o pão vivo, vai se alimentar, vai ser uma vida tão gloriosa, que o escritor aos Hebreus, então, ele tenta mostrar, para dizer o que? Não desistam, não volte para trás, não se iludam, olhem para Jesus, deixe todo o embaraço. Aí você vai ver no versículo 19 do capítulo 10, e nós vamos já parar por aqui, que ele diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nesse santo do santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproxime, quer dizer, lá Apocalipse diz, o céu está aberto, aproxime de Deus, com o coração certo de que você é perdoado, pode entrar em qualquer momento, pode ter certeza que você tem um sacerdote que te perdoa. Ele diz assim, versículo 23, apegue-se com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros, incentive, vamos, meus irmãos, não olhe para trás, não vamos nos embaraçar, não vamos ficar nos apegando com coisas terrenas, vamos olhar para o céu, vamos olhar, né,
porque daqui a pouco nós vamos chegar lá, versículo 25 diz assim, não deixe de reunir como igreja, né? Não deixe, olha, isso aqui é até para os crentes hoje, né? Não deixe o cansaço, as coisas te envolver lá atrás. Eu sei que, por exemplo, hoje você trabalhou, você cansou, né? Estamos numa terça-feira aqui, mas o que nós estamos falando com isso aqui? Nós estamos falando, nós estamos aguardando o céu, é por isso que a gente se reúne ainda aqui, porque nós temos uma esperança vindoura, né? E ele diz assim, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele vai dizer isso, lá no versículo, pulei, lá no versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demora. Mas o meu justo, como é que ele tem que viver? Pela fé, olhando para Jesus. Olha o versículo 39, irmão, que exortação. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que crê e são salvos. Vamos deixar um pouquinho para a semana que vem, entrar nessa questão agora da realidade da fé, que opera em dois ângulos. A fé opera no invisível e no futuro. Porque ele diz assim, a fé é fundamento das coisas que não se vê, então é invisível, e das coisas que se espera, futuro. Então eu não vi o céu. Eu vi uma sombra. Eu vejo ainda muita coisa como sombra. Nós ainda somos meninos. Estamos crescendo. Eu vejo muitas coisas como sombra. Das três coisas aqui que precisa ser aperfeiçoada, ele diz assim, o amor, a fé e a esperança. Esses três. Mas o que mais precisa ser aperfeiçoado é o amor. É o maior. Essa é uma realidade. Não é fácil ser aperfeiçoado no amor. Eu tenho 26 anos de casado. Eu diria assim, eu digo assim, os melhores momentos da minha vida é o que estou vivendo agora. Que a gente vai amadurecendo, vai crescendo. Eu diria assim, não é fácil o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano de casamento. O primeiro é assim, meio lua de mel. Depois a gente tem que ajustar uma série de coisas, inclusive economia. Aí fica muito sério o negócio. Tem muita gente que desiste. Depois, aí não é fácil porque os filhos começam a vir. 5 anos, tal. Aí, aquele primeiro momento, meu bebezinho, a gente até fala besteirinha, assim, cuticute, fica até besta, né? Eu não sei porque fala dessa linguagem para criança, né? Mas a gente fica meio assim, né? Enfim. Aí vem outras partes. Essa fase que nós estamos dizendo agora, é a primeira vez na minha vida aqui que eu estou deixando de não ter mais uma criança. Por quê? Nós tivemos 4 filhos, com diferença de 3, 7, 7 e 6 anos uma da outra. Não, 3, 6, 7, 7, isso mesmo. De distância uma da outra. A Emily, a primeira Larissa, a Emily, a Elise e a Evelyn. Então, sempre tivemos criança. Agora não. A Evelyn começou a sair da infância. Ela está entrando na pré-adolescência. Ela está pré-adolescente. Nós não precisamos mais ficar tão preocupados. Por isso que parece que eu e a Célia estamos amadurecendo agora que nós estamos amadurecendo mais. Mas ainda não chegamos na perfeição. Não chegamos na perfeição. A perfeição do relacionamento, queridos, com Deus é muito parecida. Eu gostei
tanto da ilustração do irmão Ronaldo, que eu vou repetir ela aqui. Ele disse que foi fazer uma viagem de 15 horas. Para onde era mesmo, Ronaldo? Mato Grosso. 15 horas. Ele disse que quando entrou no ônibus era tudo muito bom. O ônibus era até cheiroso, né, Ronaldo? Depois, você percebe que depois ele fede? Que eu também fiz uma viagem comprida assim. No primeiro momento parece que tudo é bom. Depois a gente já não tem mais lugar na cadeira. Fica tudo desconfortável. E assim é a vida cristã. Só que é o seguinte, o casamento também é assim, a vida também é assim, o trabalho também é assim. Só que o casamento e a vida com Deus, você tem que chegar ao aperfeiçoamento. E Paulo, ele chegou a dizer que ele se aperfeiçoa tanto que ele chamou a luta dele de leve e momentânea tribulação. Teve outro momento que ele diz assim, pelo que eu tenho prazer no sofrimento. Gente, vamos entender. Prazer no sofrimento? Quem é que tem prazer no sofrimento? Não parece uma ideia masoquista? Parece uma ideia masoquista. Mas é o seguinte, quando você se conforma com o jugo de Jesus, ou você se conforma com o jugo que é o teu cônjuge, aí você vai entendendo, caminhar junto, né? Prosseguir junto. E ele diz assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três. Mas o que nós temos que mais aperfeiçoar é o amor. Que o nosso amor se aperfeiçoe. Que nós possamos olhar para Jesus todo dia com fé e dizer, vale a pena te seguir, mesmo que seja difícil, mesmo que muitos estejam desistindo, nós não vamos desistir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos prosseguir. O escritor aos Hebreus diz então, prossiga, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, deixando as ignomínias, quer dizer, todas as afrontas, ele nem olhou para as afrontas, porque eu não sofri nenhuma afronta de alguém cuspir na minha cara, Jesus foi cuspido. Eu não sofri nenhum peso de dor ao ponto de suar gota de sangue, Jesus suou. Então, que nós possamos suportar, porque a nossa cruz aqui, irmão, mesmo sendo difícil, ela é suportável. Suporte com amor. E nunca chama a tua mulher de cruz, pelo amor de Deus. Sogra, também não chama não, mas vamos ficar de pé, que Deus dê graça para nós e nos fortaleça na esperança, na fé, e que nós possamos lembrar que nós temos um sacerdote que sabe das nossas fraquezas, que sabe das nossas dificuldades, né? E quando eu tive minha filhinha pequena, eu olhei para elas, vamos ficar de pé, e eu disse assim, olha, Senhor, eu não sei cuidar nem de mim, o Senhor me dê filho, olha, já são alguns anos, né? Estamos cuidando, né? Quando o Senhor me deu um ministério, eu falei, Senhor, como é isso? Então que o Senhor nos aperfeiçoe, aperfeiçoe o teu casamento, aperfeiçoe o seu relacionamento com a igreja, principalmente o amor, suporta, irmão, ama, perdoa, vai levando, vai sendo aperfeiçoado em Cristo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo que meditamos na tua palavra, sobre as sombras dos bens futuros, sobre coisas que nós ainda vamos desfrutar. E os irmãos ali, eles olhavam para aquela antiga aliança que estava tão longe do perfeito, mas era apenas uma sombra. E nós, Senhor, não temos que olhar lá para trás, nós temos que olhar para o trono. Nos ajude a olhar para esse trono, porque quando nós olharmos a inflação crescendo, a economia, Senhor, indo de mal a pior, como nós parece que estamos vendo agora, os homens corruptos,
os reinos, os reis, os déspotas, os iníquos que muitas vezes governam. Senhor, nos ajude a não olhar para esses tronos, para esses governos. Nos ajude a olhar para o teu reino, para o teu trono, para o teu comando. Nos ajude a entender, Senhor, que nós estamos vivendo em função de outro reino, o teu reino. Se alguém ainda não recebeu esse reino, venha esse reino sobre essas pessoas. E que nós possamos fazer a tua vontade, cumprir a tua vontade, como Jesus fez e disse: está consumado. Senhor, que nós possamos nos aperfeiçoar no amor, na fé e na esperança, porque não há confusão. Nós vamos falar sobre fé ainda, Senhor. Quantas imperfeições nós temos na fé. Senhor, nos ajude a nos aperfeiçoar então na fé, a nos aperfeiçoar na esperança e nos aperfeiçoar no amor. Que o Senhor dê graça a cada um de nós para prosseguirmos olhando para Jesus. Te agradecemos pelo tempo que passamos juntos e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. E declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de vós. Amém? Amém. Amém. Obrigado a todos que compareceram. Que Deus abençoe sempre vocês para ter ânimo e coragem.